para começar a acompanhar não só o trabalho do Tite, mas entender quais são as ideias que ele imagina para o Flamengo. Porque um dos maiores orçamentos da América do Sul, o Flamengo é um time que tem dinheiro, tem contas relativamente equilibradas e olha que tá pagando um monte de treinadores aí, hein? Multa rescisória para Vitor Pereira, para Sampaoli, enfim. Mas o Flamengo vai se reformular, principalmente porque alguns atletas têm idade, já chegaram no momento da carreira em que estão fazendo uma transição e eu quero ver qual será o caminho do Tite. Impressionante, né? Mas assim, o caminho, mas a perspectiva ela é maravilhosa, né? Se você olhar a qualidade que esse time do Flamengo tem, independentemente dos jogadores que vão sair por alguma questão contratual, até por escolha do Tite, provavelmente outros jogadores do mesmo nível, ou até melhor, chegarão. E aí você vê... Nós estamos em outro patamar. É outro patamar. E eu acho que o Flamengo vai continuar em outro patamar, porque você tem um treinador que tem esse conhecimento de gestão de pessoas, de elenco, de qualidade humana, que tem o Tite. Vemos o César Sampaio, que segue o mesmo perfil do Tite, que é um ser humano também maravilhoso. Ele está cercado, né, de gente competente e tem um lado humano que muitas vezes fica aflorado dentro de um vestiário e o jogador precisa ter esse contato. E dentro do campo, o Tite vai conseguir tirar o melhor desses jogadores, não só coletivamente, que eu acho que é o principal, fazer esse time jogar coletivamente bem, e aí individualmente a gente vai ver os jogadores se destacando. Vamos agora falar do Flamengo, o técnico Tite, que já vai fazendo aí as suas primeiras atividades com o elenco rubro-negro, conversando com os jogadores, tentando colocar em prática a sua filosofia, a ideia de jogo. E me chama a atenção a palavra de Everton Cebolinha. Ele deu uma entrevista à Flá TV e disse o seguinte, abre aspas para Cebolinha, jogador do Flamengo. A maioria do elenco conhece o Tite da seleção. É um treinador de muita qualidade, a gente conhece, eu conheço muito bem. Nesses 2 dias, ele já tem tentado implementar o que ele pensa de futebol. Tenho certeza que vai dar muitas alegrias à nação. O Everton Cebolinha ainda falou o seguinte, ele consegue deixar todos os jogadores motivados, é muito importante, até quem não vem jogando muito. Ele consegue deixar todo mundo bem motivado e 100% para quando precisar dar conta do recado. É a maior virtude do Tite. Todo mundo está confiante e preparado para corresponder quando pintar a oportunidade, fecha aspas. Até informação de colegas que cobrem o dia a dia do Flamengo, Tite passou pelos setores ali do Ninho do Urubu, recebeu boas-vindas de todos, tentou se aproximar daqueles que fazem a engrenagem funcionar no CT, apareceu na cozinha, falou com seguranças, conheceu todas as instalações, até o papo com funcionários, deu também uma palestra de 15 minutos e já vem trabalhando, dando treino para os jogadores do Flamengo. Tá aí, Vampeta, a recepção do Flamengo ao Tite, esses primeiros dias do Tite no Flamengo e o Cebolinha destacando aqui o lado humano do Tite na gestão do vestiário. A gente sempre destacou isso aqui, que o Tite tem esse lado conciliador, que sabe gerir muito bem o vestiário. Tá aí, né, a gente acompanhando as palavras do Everton Cebolinha. Vampeta. Ele precisa, né? Ele precisa recuperar o bom futebol. Foi uma contratação cara, né? Vindo do Benfica, não foi nada barato, como o Luiz Araújo, né? Perdeu espaço, né? Com a volta do Bruno Henrique, tudo, né? O Tite pode recuperar sim, né? O Tite conhece bem, o Tite convocou ele várias vezes, né? Foi campeão da Copa América com ele. Ele foi um dos principais destaques naquela Copa América, ao lado do Daniel Alves, quando eles conquistam, né? Eu acho que dá um ânimo a mais, né? O Sampaoli, ele já... Você pode até utilizou, ele também tem que, não só mudar de treinador, ele tem que melhorar. Acho que ele tinha perdido a confiança, quem sabe que com o Tite ele não volta a ter essa confiança. Porque o futebol que ele jogava, tirando o Flamengo, que o Bruno Henrique numa melhor forma, junto com o Gabigol, ele poderia até jogar de titular no Palmeiras com o Rony e Dudu. Ele poderia jogar titular tranquilo no Corinthians, Inter. Poderia fazer um trio de ataque com Hulk e Paulinho. Futebol ele tem para isso. Poderia ser titular do Grêmio. Qualquer time do Brasil, Cebolinha jogando bem, ele seria titular. Né? Agora no Flamengo ele não ainda fez para merecer a contratação que foi cara. Bruno Prado, falando aí do Tite, essa chegada no Flamengo, queria saber a sua opinião. Tem muita gente aí destacando o lado do Tite, da gestão do vestiário.
E também a preocupação de parte da torcida do Flamengo, né? Como é que ele vai lidar com esse vestiário com muitos medalhões, com jogadores experientes, né? E o Flamengo, eu acho que tem sim mais do que 11 titulares. Peças importantes no banco, como é que ele vai administrar tudo isso? E aí, Bruno Prado? Esse é um lado que o Tite costuma se dar muito bem, ele normalmente não tem problema nesse tipo de coisa, de gestão de jogador, de grupo, ele normalmente leva isso bem. A questão sempre vão ser resultados, né? A gente vai ver o Tite, a força que ele terá no Flamengo quando ele tiver o primeiro grande tropeço, como vai ser a reação, como é que vai reagir a torcida, como é que vai reagir a imprensa, como é que vai reagir o youtuber rubro do Flamengo, como é que vai reagir a rede social, como é que vão reagir a hashtags, esse tipo de coisa, né, que acaba tendo uma influência enorme no futebol brasileiro. E o Flamengo tem uma torcida enorme, então isso tem muita influência no Flamengo. A opinião pública, será que a hashtag subiu? Meu Deus, o que vamos fazer contra essa hashtag? O youtuber lá gritou, e agora? O que vamos fazer? Então, esse tipo de coisa, mas capacidade o Tite tem de sobra, é um ótimo treinador, o elenco é muito bom, então se deixarem o Tite trabalhar em paz, ele vai fazer um bom trabalho no Flamengo. É claro que o técnico não tem total controle sobre o resultado do jogo, tem várias circunstâncias que influenciam no resultado. Mas hoje o Flamengo tem um ótimo técnico e um ótimo elenco. Então, se tiver um mínimo de paz para trabalhar e não sair querendo destruir tudo na primeira derrota, o Tite pode sim fazer um trabalho muito bom no Flamengo. A gente está falando aqui do Tite, os primeiros dias dele no Flamengo. Vanderlei Nogueira, o Cebolinha que trabalhou com o Tite na seleção brasileira, e ali eu acho que foi o auge da carreira do Cebolinha, destaque daquela Copa América e sendo titular com o Tite no comando da seleção. Agora eles voltam a trabalhar juntos no Flamengo e ele destacando esse lado humano do Tite, que isso é muito importante na gestão do dia a dia. O Tite também retornando, né, a rotina de clubes, ele que ficou 6 anos com a seleção brasileira. Vanderlei? Bom, eu acho uma virtude a ação dele como encantador de serpente. Ele tenta fazer um ambiente bom, atrair as pessoas, mostrar as qualidades, alguns defeitos. A gente sabe, eu conheço o Tite já há muitos anos. Eu sei que exatamente ele age dessa maneira. Ele é um conciliador, ele prefere a conversa, prefere ser jeitoso e evita choques. Então eu acho que para o Flamengo isso é extremamente importante, além da capacidade que o Tite comprovadamente tem como técnico de futebol. Status, tem grife, é importante, técnico muitos anos da seleção brasileira, enfim, títulos conquistados, respeitado. Eu acho que esse perfil encaixa com aquilo que o Flamengo precisa hoje. Então eu espero que ele dê certo e acho que ele pode recuperar alguns jogadores. Se o Cebolinha, citado pelo Pedro, voltar a jogar legal, essa é uma contratação que, teoricamente, em alguns momentos, se recuando um pouquinho no tempo, o discurso era, bom, não deu certo a contratação do Cebolinha, vamos tentar negociar o Cebolinha por menos do que pagamos, vamos tentar contratar alguém para substituir. Tem uma dificuldade, uma confusão aí para resolver. Se ele recuperar o Cebolinha, poxa vida, recuperou o investimento do Flamengo, está com um jogador que tem valor no mercado e que pode ajudar o Flamengo a conquistar pontos. Então, eu acredito que ele tem grande chance de dar certo no Flamengo. Pedro. Todo mundo confiante no Tite, disse o Cebolinha, nas reportagens que você lê no Globo, no GE, todo mundo muito bem impressionado com os primeiros momentos de Tite no Flamengo. Por causa dessa empolgação inicial com o Tite, e ninguém aqui duvida da qualidade do Tite, acho que ele é perfeitamente capaz de despertar essa empolgação inicial, mas por causa dessa empolgação inicial, relatada em diferentes veículos, circulou ontem um meme verdade nas redes sociais, sobre o ciclo vicioso do Flamengo. Dá uma olhada no que é esse ciclo vicioso, veja se vocês não se enxergam dentro dele. O ciclo começa assim, ó, o novo técnico chega. Aí os novos métodos encantam. Você está exatamente aqui, ó. Aconteceu com o Paulo Souza, aconteceu com o Sampaoli, com o Domenech, com o Rogério Ceni, com o Vitor Pereira. Você está exatamente aqui, agora acontece com o Tite. Aí depois o time não anda. Crise.
técnico demitido. Aí vem aquelas matérias, jogadores insatisfeitos com o método. E aí você volta lá ao ponto inicial. O novo técnico chega, novos métodos encantam, e você fica nesse ciclo vicioso aí, ó. Né? Certo? Você já viu quando o treinador chega em algum lugar, o jogador fala assim, não gostei. Não gostei do trabalho dele, o primeiro trabalho não me agradou. É isso, André. Não estou acostumado com esse tipo de trabalho. Você se viu naquele ciclo vicioso? Você se encontrou onde a gente está exatamente, exatamente. Né? Então, assim... Eu acho a diferença em relação aos outros que vieram que não tinha uma contestação assim tão grande. Você pode até contestar algumas coisas em relação ao Tite, né? Mas em termos de trabalho, você tem... Quase zero, né? O currículo aí, ele é bastante convincente, né? Tem as questões das desclassificações da seleção brasileira, mas o processo todo que foi montado... Né? Eu me lembro que quando o Tite estreou, acho que foi contra o Equador, não foi? Sim. Que ele levou o Gabriel Jesus para jogar de centroavante. E que todos nós ficamos encantados com tudo aquilo ali, e terminou a seleção brasileira tendo uma classificação até certo ponto facilitada até por esse trabalho. Esse ciclo vicioso, realmente, depois que o Jesus foi embora, ele funcionou exatamente assim. Aconteceu com todos. Exatamente assim, né? Mas todos eles que vieram, eles tiveram muito mais rejeição do que, pelo menos, eu tenho visto a respeito do Tite. O Domenech também, claro. No começo também, você pegava os primeiros depoimentos. Não, Paulo Souza, com o telão. Todos eles. Paulo Souza, Rogério, Funcionário tecnológico. O cara tem um telão pra ver o treino, pô. Caraca, absurdo. E depois também, métodos não são aceitos. Não conseguimos assimilar. Acho que só o Dorival, assim, porque o Dorival teve um trabalho não continuado, né? Teve os títulos e foi... O Renato também não teve questionamento interno, né? O Renato foi... Não, mas depois da final da Libertadores mas depois entrou, porque não dava treino... Os treinos não eram mais... Não agradavam. Os métodos foram questionados. Alguns um pouco mais e outros um pouco menos. Mas o ciclo está em todos. Eu só acho o seguinte, né, em relação a isso, eu só acho que a gente tem que olhar por todo esse ciclo vicioso, a gente tem que também ter um olhar mais agudo aos jogadores, né? Porque são 6, 7 treinadores. Claro. E sempre o treinador... A ideia desse ciclo é isso. Exatamente. Não é normal que todo técnico passe exatamente por esse processo. Exatamente. Aí, Tite, esse ciclo você vai ter que quebrar. Aí. Esse ciclo você vai ter que quebrar, viu, seu Adenor? O Tite é o maior dos... É um técnico maior do que todos os outros. Ele é o maior treinador do Flamengo em muito tempo. Muito maior que o Jesus. Quando o Jesus chega no Flamengo, não dá para comparar a chegada do Tite ao Flamengo. Né? Vocês falavam da seleção, tem uma coincidência. Ele só não é maior do que o Carlinhos. Não, tô falando dessa era recente. Essa era recente.